Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Geografia em Pauta. A gente volta hoje num assunto que está pegando fogo no cenário internacional, é a Ucrânia. Pois A é. Ucrânia recebeu autorização do ZEUI para usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. É, a coisa tá ficando E séria. como? É de arrepiar. Essa mudança de postura americana tem implicações sérias, né? A Rússia está furiosa acusando o ZEUI de provocação. Uhum. E até ameaçando com a Terceira Guerra Mundial. Teve fechamento de embaixadas em Kiev, flexibilização das regras para o uso de armas nucleares. É muita coisa para digerir, por que mais te chama atenção em tudo isso? Olha, o que me parece crucial é entender o que motivou essa decisão do ZEUA. Né? A Ucrânia vinha pressionando por esses mísseis há um tempo, argumentando que precisa atingir bases russas. Sim. De onde partem os ataques aéreos? Autorizar o uso desses mísseis, os ATACMS, é um sinal claro de apoio, mas ao mesmo tempo é uma linha tênue. A gente não sabe aonde isso vai dar. Entendi. É. E esses mísseis do ATACMS, como eles funcionam? Você pode explicar melhor para os nossos ouvintes? Claro, os ATACMS, eles são mísseis balísticos de alta precisão com alcance de até 300 quilômetros. Isso significa que a Ucrânia pode atingir alvos dentro do território russo, o que muda completamente o jogo, né? Cada míssil custa cerca de $1 milhão e são difíceis de interceptar. Caramba, $1 milhão por míssil. E a Rússia já se manifestou sobre esse ataque dentro do seu território. Teve algum pronunciamento oficial? Sim, a Rússia afirmou ter interceptado a maioria dos mísseis lançados contra a região de Bryansk. Mas o Kremlin classificou a ação como um passo em direção à Terceira Guerra Mundial, o que aumenta consideravelmente a tensão global. Né? Inclusive, Putin prometeu responder aos ataques ucranianos com armas fabricadas no ZEUE, o que, convenhamos, é um tanto vago e preocupante. É verdade. E essa resposta russa, essa retórica belicosa, será que é só bravata ou a gente deve se preocupar de verdade com uma escalada do conflito? É difícil dizer com certeza, né? Mas o fato é que a Rússia flexibilizou seus parâmetros para o uso de armas nucleares. A doutrina nuclear russa considera um ataque de um país não nuclear, apoiado por uma potência nuclear, como um ataque conjunto, abrindo precedente para um conflito com a OTAN. É uma situação extremamente delicada. Com certeza. A sombra de uma guerra nuclear é assustadora. E a gente não pode esquecer que a Ucrânia já ocupa mais de 1.000 quilômetros quadrados do território russo. Imagina a pressão que isso coloca no Putin. Sem dúvida. Autoridades americanas e ucranianas estão esperando um contra-ataque russo a qualquer momento. E essa incerteza aumenta ainda mais com a iminente mudança de governo no ZEUA, né? O Trump, que assume em breve, já se mostrou bem mais cético em relação ao apoio militar à Ucrânia. É verdade, o Trump é uma peça-chave nesse xadrez geopolítico. E a gente precisa analisar como a postura dele em relação à Ucrânia pode influenciar as ações do Putin. Lembra que o Trump já se posicionou contra o envio de ajuda militar para a Ucrânia no passado. Sim, sim. Ele sempre criticou a postura do Biden em relação ao conflito. Chegou a dizer que acabaria com a guerra em um dia. Exato. E essa imprevisibilidade do Trump deixa tudo ainda mais tenso, né? O que será que ele vai fazer? Manter o envio dos mísseis? Cortar o apoio à Ucrânia? A Rússia pode interpretar essa mudança de governo como uma oportunidade de fortalecer sua posição. Quem sabe até forçar a Ucrânia a negociar em termos mais favoráveis. Realmente, a entrada do Trump adiciona uma camada de complexidade a essa situação já tão complicada. E a Ucrânia, como fica nesse cenário? Será que eles vão conseguir resistir à pressão russa com a possibilidade de uma redução no apoio? Eles dependem muito da ajuda militar e financeira do Ocidente, principalmente do ZEUE. É uma pergunta difícil de responder, né? A Ucrânia tem surpreendido com a sua capacidade de resistir à invasão, mas a Rússia ainda tem um poder militar muito maior. Se Putin decidir intensificar os ataques à Ucrânia, vai precisar de todo o apoio. E a gente viu que o Putin já deu algumas pistas de como pretende responder a essa escalada, fortalecer os sistemas de defesa, armar grupos adversários do Ocidente, como os Houthis, por exemplo. Exatamente. Os Houthis, um grupo rebelde no Iêmen, apoiado pelo Irã, já são uma pedra no sapato da Arábia Saudita e do ZEUA há anos. Com o apoio da Rússia, eles podem se tornar uma ameaça ainda maior. E essa é uma das muitas ramificações que esse conflito pode ter. Essa história está longe de acabar. O que começou na Ucrânia tem potencial para se espalhar globalmente. A gente está vendo um efeito dominó em ação. É preocupante. Com certeza. As alianças globais estão se reconfigurando, a geopolítica está em constante mutação, a gente precisa acompanhar tudo de perto para entender esse novo cenário mundial que está se formando. E é isso que a gente vai fazer aqui no Geografia em Pauta. Vamos continuar de olho em todos os desdobramentos dessa crise. Mas por agora, vamos fazer uma pausa para respirar e voltar em breve com a segunda parte do nosso mergulho. Essa questão do apoio militar é realmente crucial para a gente entender os possíveis desdobramentos, né? Sim. A Ucrânia depende muito do Ocidente e essa mudança de governo no ZEUA pode ter um impacto enorme. Totalmente. E a gente viu nas fontes que esses mísseis ATACMS são um trunco, e tanto para a Ucrânia. Mas será que o Trump, com essa postura mais isolacionista, vai continuar fornecendo esse tipo de armamento? Ele já criticou o envolvimento dos ZEUA em conflitos externos no passado. Chegou até a dizer que a Ucrânia devia se virar sozinha.
Pois é, essa é a grande questão, né? É difícil prever o que o Trump vai fazer, ele é conhecido por ser imprevisível e por tomar decisões baseadas em seus próprios interesses. Alguns analistas acreditam que ele pode pressionar a Ucrânia a negociar com a Rússia, mesmo que isso signifique ceder parte do seu território. Imagina o impacto que isso teria na geopolítica global. Seria uma reviravolta, entanto, a Rússia está de olho em tudo isso e pode interpretar essa mudança de governo como uma oportunidade para fortalecer sua posição. Não podemos esquecer da China nesse cenário. Eles têm se aproximado cada vez mais da Rússia e podem se aproveitar dessa instabilidade para aumentar sua influência na região. Verdade, a China está observando perto e pode usar essa crise a seu favor. Eles já demonstraram interesse em mediar as reações entre elas. Pode fortalecer a posição como um ator global. É um jogo de xadrez geocomplexo. E a Europa, qual é o papel deles nesse tabuleiro? Eles estão numa posição delicada, né? Dependem da Rússia para o fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, estão preocupados com a expansão da influência russa na região. A Europa está numa corda. Eles precisam equilibrar seus interesses econômicos com a necessidade de conter a Alemanha, por exemplo, tem sido mais cautelosa em relação contra a Rússia. Eles temem as consequências econômicas de um rompimento total com Moscou. A questão da segurança energética é crucial. Depende do gás natural e um corte nesse fornecimento teria um impacto enorme. E o Brasil? Como é que nosso país se posiciona? O Brasil tem optado por uma postura de neutralidade, defendendo o diálogo e uma solução pacífica. Mas essa posição tem gerado críticas de ambos os lados. É verdade. Alguns países ocidentais pressionaram o Brasil a condenar a invasão russa, enquanto a Rússia criticou a decisão do Brasil de votar a favor da resolução da ONU que condenava a anexação de territórios ucranianos pela Rússia. É uma situação delicada. Sem dúvida. O Brasil está tentando se equilibrar entre os interesses internacionais e a necessidade de defender seus próprios interesses. Mas essa posição de neutralidade tem um custo, né? A guerra na Ucrânia impactou a economia global, com a alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos, e o Brasil também sentiu esses efeitos. Em certeza, a alta da inflação e a desvalorização do real são reflexos diretos desse conflito. E não podemos esquecer que o Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas e a guerra afetou o comércio internacional desses produtos. Ou seja, essa guerra que aparentemente está longe tem consequências reais para nós aqui no Brasil. Exatamente. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante a gente acompanhar de perto os desdobramentos desse conflito, né? Entender como ele pode impactar o nosso dia a dia é fundamental. Concordo plenamente. E é isso que a gente se propõe fazer aqui no Geografia em Pauta. Trazer informação, análise e contexto para que você, nosso ouvinte, possa formar sua própria opinião sobre esse assunto tão complexo e importante. Mas antes de continuarmos a nossa análise, vamos fazer uma breve pausa para que você possa digerir tudo o que discutimos até aqui. Voltamos já com a parte final do nosso mergulho nesse tema. Combinado. E voltamos com a parte final do nosso Geografia em Pauta especial sobre a Ucrânia. A gente estava discutindo as implicações da autorização dos EUA para o uso de mísseis de longo alcance no conflito. E a coisa é realmente complexa. Com certeza. E essa autorização, como já falamos, é uma demonstração clara de apoio à Ucrânia, mas também uma linha tênue, que pode levar a consequências imprevisíveis. É verdade. E a Rússia, como já era de se esperar, não gostou nada dessa. Nas fontes que a gente analisou, vimos que eles consideram isso uma provocação e ameaçam com retaliação, inclusive com armas nucleares. É de arrepiar, né? Sem dúvida. A possibilidade de uma guerra nuclear é aterrorizante. Mas é importante lembrar que a doutrina nuclear russa é bem específica. Eles só considerariam o uso dessas armas em caso de ameaça existencial ao seu território ou ao seu regime. Então, pelo menos por enquanto, a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Essa ameaça nuclear é mais retórica do que real. Acho que é cedo para afirmar isso com certeza. A gente precisa observar os próximos passos de Putin, as reações da comunidade internacional. E principalmente como o novo governo americano, sob o comando de Trump, vai se posicionar diante desse conflito. Falando em Trump, a gente precisa analisar como a postura dele, mais isolacionista e imprevisível, pode influenciar as ações de Putin. Será que ele vai manter o apoio militar à Ucrânia? Ou vai pressionar por um acordo que favoreça a Rússia? É muita incerteza. Com certeza. E essa incerteza, essa imprevisibilidade, é um dos elementos mais perigosos nesse cenário. Pode levar a erros de cálculo, a ações impensadas que acabem por escalar o conflito ainda mais. A gente precisa lembrar que estamos falando de potências nucleares e qualquer passo em falso pode ter consequências catastróficas. A responsabilidade nas mãos desses líderes é imensa. E a gente, como cidadãos comuns, o que a gente pode fazer diante dessa situação? É angustiante se sentir tão impotente diante de um conflito, com potencial de se tornar global. Eu concordo que é uma sensação angustiante, mas acho que o primeiro passo é se manter informado. Buscar fontes confiáveis de informação e tentar entender a complexidade da situação. A gente não pode se deixar levar pelo medo ou pela desinformação. A guerra nunca é a resposta. Perfeito. Acho que essa é a mensagem principal que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. Buscar informação, ter senso crítico e jamais perder a esperança de um futuro mais pacífico e justo para todos. E a gente, aqui no Geografia em Pauta, vai continuar acompanhando de perto todos os desdobramentos desse cenário complexo, trazendo as informações mais relevantes para você entender o que está acontecendo no mundo. Exatamente. A gente se despede por aqui
aqui, mas a conversa continua. Deixe seu comentário e sua opinião sobre esse tema. Sem dúvida, vai continuar nos acompanhando por um bom tempo. Isso aí.